Realmente aconteceu. O livro é uma afirmação de fé, mas uma afirmação de fé baseada nas evidências que o próprio Criador expressa. Porque muitas vezes o conhecimento religioso, de acordo com Augusto Comte, ele vai para a esfera quase de descrédito, tanto público quanto histórico. Mas a Bíblia é um conhecimento verdadeiro e real sobre o mundo, e nesse livro nós tratamos sobre Gênesis 1, Gênesis 2, sobre quem é Deus em cada dia da criação, sobre a própria mensagem da criação e principalmente sobre como a Bíblia é única em relação aos mitos do mundo antigo. Por exemplo, a Bíblia não é uma cópia de Enu Melich. A Bíblia não é um diálogo com o politeísmo ou paganismo da época. A Bíblia é única, é um livro que é singular, que é verdadeiro, que é uma autoridade em relação ao que diz, e nós realmente podemos confiar nela no século XXI. Missionária, eu dei uma espiadinha ali na capa e vi uma maneira de falar, ou seja, de chamar a atenção de que é preciso gritar, sair dos muros da EBD, da EBF, outras coisas mais, e levar esse conhecimento a quem precisa ouvir, não é isso? É verdade. E nós ficamos muito tempo em silêncio, porque a ciência veio, disse que era assim, que era diferente, que nós éramos frutos de uma evolução, uma catástrofe depois da outra, uma morte após outra, e assim chegamos aqui. E ao invés da igreja se levantar para dizer a verdade bíblica, para proclamar a verdade bíblica, parte da igreja tentou acomodar a ciência, a Bíblia, ou seja, tentou fazer um casamento impossível. Outra parte simplesmente se encolheu. E eu acredito que nós, hoje, no século XXI, estamos nesse segundo grupo. O grupo que não quer embate, o grupo que tudo bem, vocês podem dizer isso, o que importa é a minha fé. Mas a Bíblia não nos chamou para o silêncio. Ela não nos chamou para ficarmos acuados entre quatro paredes. Nós fomos chamados para ir. Nós fomos chamados para falar. E se nós não falarmos que Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, são verdadeiros, que tudo aquilo que está lá é verdadeiro, que a Bíblia é literal, que a criação do mundo, a partir da palavra, a partir do poder de Deus, é uma realidade, e que o que os cientistas encontram são os rastros desse Deus Criador. Se nós não nos levantarmos, quem vai se levantar? E se nós não reafirmarmos Gênesis 1 e 2 como verdade, que é, porque Apocalipse 21 e 22 seria verdade? Então eu costumo dizer que quem não crê em Gênesis 1 e 2 não tem por que ter esperança em Apocalipse 21 e 22. Pastor, então aí, de certa forma, há uma dicotomia com a questão da visão filosófica, não é? A visão filosófica, principalmente entrando no início, no mito, ela ainda é uma visão ligada ao politeísmo, a ideia de que não é possível acreditar em relatos antigos, porque envolve o sobrenatural, que é uma crítica do iluminismo, e principalmente há um preconceito, Tudo é aceito como verdadeiro, os textos de Aristóteles, de Platão, mas na hora que a Bíblia diz alguma coisa sobre o passado, nós duvidamos, negamos, colocamos em xeque, ela é culpada até provar que ela é inocente. Então, eu acredito que Gênesis 1 ainda entra na epistemologia religiosa, o conhecimento religioso como algo aceitável. E uma coisa interessante, complementando isso, é que apesar de a arqueologia, por exemplo, dar várias evidências do que estava na Bíblia, o tanque de Siloé, por exemplo, todo mundo achava que não existia. Alguém foi arrumar um encanamento e está lá. E Babilônia não existia, mas está lá. Os lugares, os personagens bíblicos. A Bíblia, nosso século, nosso tempo, inclusive, tem uma fartura de evidências. Mas nós precisamos, nós que somos crentes, não precisamos dessas evidências. Mas quem não é, precisa, para que a partir dela
possa pensar, possa refletir e quem sabe o Espírito Santo use essa reflexão para conversar com essa pessoa, para que o Senhor se manifeste a ela e elas encontrem a Jesus Cristo como seu Salvador. Então nós temos uma missão, e eu sempre digo, quando a gente está falando desse livro, dizer sou criacionista é uma declaração de guerra, mas de guerra o nosso Deus entende, nunca perdeu nenhuma. Então está na hora de nós levantarmos essa bandeira do criacionismo bíblico para que a nova geração possa conhecer o Senhor. E como Asaf disse no Salmo 78, que essa geração conheça as maravilhas do Senhor e os grandes feitos que Ele tem realizado no meio do seu povo. Ótimo. E aí, pastor, a gente encerra então querendo saber qual é o objetivo do livro. O que vocês querem com o livro? O objetivo do livro é buscar, né, a mensagem de Gênesis, que muitas vezes é soterrada em nome de debate sobre Big Bang, sobre origem, sobre evolução. E essa mensagem é que Deus é criador desse mundo, e esse mundo só existe tendo Deus como causa. E também o alvo do livro é nós percebermos que a ciência também ela não é inimiga da fé, mesmo que o naturalismo seja, mesmo que o cientificismo seja. Historicamente a ciência nasce ligada ao cristianismo, se desenvolve ligada ao cristianismo e tem toda uma atuação de grandes filósofos que também, cientistas que eram cristãos, e que ciência e fé podem se dialogar e contribuir um com o outro, né? Os dois lados têm um diálogo. E o mais importante, de que cada um de nós que já cremos, que somos cristãos, não precisamos temer a ciência. A ciência só vai descobrir aquilo que o nosso Deus fez. Então nós não precisamos ser inimigos da ciência, não precisamos ter medo do conhecimento, porque o nosso Deus, Ele é onisciente. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança, nos dotando de inteligência para que nós o conhecêssemos. Nosso Deus não tem medo de ser questionado, ao contrário, Ele se revelou, continua se revelando, e a natureza é uma das formas em que Ele se revelou, porque Ele quer ser conhecido. Deus não quer que nós o adoremos por ignorância, Ele quer que o conheçamos, e em que esse conhecimento traga reconhecimento da sua grandeza, do seu amor e da sua atuação, e portanto louvor e glórias ao seu nome. E diante de todo esse bate-papo aqui agora, então vocês fiquem à vontade para dizer o nome do livro, né? A origem, o Criador e a sua criação. E que está sendo lançado hoje. Isso, aqui na Câmara de Vereadores, por uma iniciativa da nossa vereadora Eva, professora Eva, para quem nós dedicamos aqui um grande abraço e o nosso agradecimento. Que o Senhor abençoe grandemente.